Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nos dias atuais, como registramos os momentos especiais? Como eternizamos a figura de uma pessoa querida? Como registramos os acontecimentos globais? Se você respondeu através de fotos e mídias, acertou, mas nem sempre foi assim. Na antiguidade e no período que antecede a Revolução Industrial e Tecnológica, os registros de imagens e fatos eram representados através da pintura. Hoje, te convido a conhecer a história e desenvolvimento da pintura e suas técnicas. Se inscreve aí no canal, dá like no vídeo para ajudar o professor enquanto rola a vinheta. Pintura é a técnica de aplicar pigmento a uma superfície para colori-la, dando-lhe matizes, tons e texturas. Especificamente, é a arte de pintar uma superfície como papel, tela, vidro, plástico, metal ou uma parede. Essa arte diferencia-se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, já que o desenho utiliza-se principalmente de materiais secos. Entretanto, existem controvérsias quanto a essa definição de pintura. Com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a ideia de pintura não necessita se restringir à aplicação do pigmento em forma líquida. A pintura é uma forma de manifestação artística existente há muito tempo na história da humanidade, como revelam as pinturas rupestres feitas por homens pré-históricos em rochas ou paredes das cavernas. No período da pré-história, ser nômade era a forma de vida mais comum. Ao vagar por diferentes territórios, os povos nômades acabavam deixando marcas nos lugares por onde passavam. Os nômades habitavam cavernas e se comunicavam através de linguagem pouco desenvolvida. Então, faziam uso de pinturas gravadas nas paredes das cavernas. Dessa forma surgiu a pintura e a arte rupestre. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história, ainda que durante o período grego clássico não tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura. A pintura foi uma das principais formas de representação dos povos medievais. A pintura faz parte da vida do ser humano desde o Renascimento. Foi uma das principais formas de representação dessa época e continua presente nos dias atuais. A primeira pintura foi feita pelos homens primitivos. Acredita-se que tenha sido feita pelo homem neandertal na era pré-histórica. Escavações arqueológicas realizadas na Europa, na África e na Ásia revelam que os homens primitivos foram os primeiros pintores e escultores e demonstravam através dessas artes o seu cotidiano, o seu dia a dia. A origem da pintura como conhecemos hoje, acreditam os historiadores que ela nasceu no período neolítico por volta de 10 do milênio antes de Cristo, quando a pintura rupestre começa a declinar em função do desenvolvimento da agricultura e da sociedade, surgindo na Grécia Antiga e aperfeiçoada mais tarde pelos romanos. Em torno de 3000 a.C., começam a surgir pequenos povoados na Grécia continental e lá inicia-se uma tradição de pintura sobre artefatos de cerâmica, como vasos e potes. Aos romanos é que se deve a maior parte do conhecimento atual sobre o que foi a pintura grega, devido à extensa perda das peças materiais
por conta de desastres naturais que destruíram as cidades gregas e tudo o que havia nelas. Eles foram os únicos que aprenderam com os gregos como se pintava. A partir da evolução da arte moderna e das novas tecnologias, os pintores adaptaram técnicas criando novas formas de representação e expressão visual. Vários artistas experimentam a pintura com outras formas de arte, como a fotografia, por exemplo, criando colagens e gravuras. Nasce assim novos movimentos da pintura, como o dadaísmo e a pop art, criando novas formas de representação e expressão visual. E através das galerias de arte, ela volta a ganhar espaço, tanto que ela vive o seu apogeu. Os pintores, eles começam a ser reconhecidos em várias partes do mundo graças às exposições. Hoje em dia, a pintura, mais do que nunca, é importante e valorizada por vários tipos de profissionais que usam ela como base para seus trabalhos, como os designers, estilistas e ilustradores. A pintura ultrapassou barreiras territoriais e técnicas, se reinventou ao longo dos milhares de anos, desde a pintura rupestre até a pop art. Podemos dizer então que a importância da pintura é que ela se tornou uma maneira da humanidade se expressar e que ela influencia desde a nossa cultura até a política e a economia, e a pintura acompanha o ser humano por toda a sua história. O segredo da pintura são os diversos tipos diferentes de tintas. Toda pintura é formada por um meio líquido chamado médio ou substâncias aglutinantes, que tem o poder de fixar os pigmentos sobre um suporte. A escolha dos materiais e técnicas adequadas está diretamente ligada ao resultado desejado para o trabalho e como se pretende que ele seja entendido. Desta forma, a análise de qualquer obra artística passa pela identificação do suporte e também da técnica utilizada. O suporte é a base, é a superfície onde o artista vai executar sua pintura. O suporte mais comum é a tela. Normalmente ela é feita com um tecido esticado sobre um chassi de madeira, geralmente no formato retangular. Embora durante a Idade Média e o Renascimento o afresco tenha sido mais importante. O afresco é uma obra pictórica feita sobre uma parede ou teto como suporte, com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de um mural. A técnica é utilizada desde a antiguidade, estando intimamente relacionada com a pintura italiana renascentista, e geralmente são aplicados em interiores de templos religiosos e em palácios. É possível também usar o papel como suporte, embora seja muito pouco adequado à maior parte das tintas por não suportar o líquido e rasgar facilmente. Porém, muitos artistas utilizam o papel em suas produções. Quanto aos materiais, a escolha é mais demorada e normalmente envolve uma preferência pessoal do pintor e sua disponibilidade. O papel é suporte comum para a aquarela e o guache e eventualmente para a tinta acrílica. Devido ao fato de grandes obras de arte, como por exemplo a Mona Lisa e a Última Ceia de Leonardo da Vinci, serem pinturas a óleo, a técnica do óleo é historicamente considerada uma das mais antigas e tradicionais das artes plásticas. Com o crescimento industrial e desenvolvimento tecnológico dos materiais, outras técnicas tornaram-se igualmente importantes, como por exemplo a tinta acrílica. A pintura pode ser ligada à produção de imagens decorativas ou imagens de representação, seja figurativa ou abstrata. Uma pintura figurativa é essencialmente a representação pictórica de um tema, ou seja, quando o artista reproduz em seu quadro uma realidade que lhe é familiar.
Esse tema ele pode ser uma paisagem, uma natureza morta, uma cena mitológica ou cotidiana. Já a pintura abstrata não procura retratar objetos ou paisagens, pois está inserida em uma realidade própria. A pintura a óleo é uma técnica artística que se utiliza de pinturas e tintas a óleo, aplicadas com pincéis, espátulas ou outros meios sobre telas de tecido, superfícies de madeira ou outros materiais. A tinta a óleo era a técnica mais utilizada pelos grandes pintores em suas obras famosas antes da Revolução Industrial. Como ela demorava dias para secar completamente, era possível fazer retoques e mudanças na pintura. A aquarela é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais comum seja o papel com elevada gramagem. Isso porque é necessário que o papel seja mais grosso, visto a utilização da água, fazendo com que não haja deformações no papel. São também utilizados como suporte o papiro, a casca de árvore, plástico, cartolina, couro, tecido, madeira e tela. O pastel é um material artístico para pintura ou desenho existente em uma barra, bastões cilíndricos ou até mesmo em um lápis. Ele é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio com pequenas quantidades de tragacanto ou alcatira que servem como os aglutinantes. A cor do pastel tem opacidades e, consequentemente, transparências características. Isso vai depender dos pigmentos acrescentados na hora da composição do material. O acrílico é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser usada em camadas espessas ou finas, permitindo ao artista combinar as técnicas da pintura a óleo e da aquarela. A tinta acrílica possui uma secagem muito rápida e um brilho específico. A pintura de areia é a arte de derramamento de areias coloridas e pigmentos em pó a partir de minerais ou cristais, ou pigmentos a partir de outras fontes naturais ou sintéticas para uma superfície para fazer uma pintura de areia fixa ou não fixadas. As pinturas de areia têm uma longa história cultural estabelecida em numerosos agrupamentos sociais em todo o mundo e muitas vezes são temporárias pinturas, rituais elaborados para cerimônias religiosas ou curativas. No Tibete são pintadas lindas mandalas com areia colorida. O guache é uma tinta à base de água, semelhante à aquarela, porém mais opaco e elaborado numa consistência mais líquida, por ser utilizada uma quantidade maior de aglutinante. A têmpera é uma técnica de pintura na qual os pigmentos ou os corantes podem ser misturados com um aglutinante. Esse aglutinante pode ser uma emulsão de água e gema de ovo. O ovo pode ser inteiro ou somente a clara. A pintura digital é uma técnica de ilustração ou pintura que, em vez de usar os meios tradicionais, utiliza um ambiente computacional. As ferramentas digitais estão disponíveis em um software, um programa gráfico que oferece uma tela virtual e caixas de pintura com grande quantidade de pincéis, cores e outros suprimentos. Essas caixas contêm muitos instrumentos que não existem fora do computador e que dão à arte final características diferentes das obras feitas da maneira tradicional.
Cada momento na vida é como se fosse uma pintura. É sempre cheio de cores, emoções, carinhos e tristezas. Mas a diferença que faz a vida ser mais bela do que um simples quadro é que podemos sentir cada uma das emoções que os pintores tentam expressar em seus retratos. Bem, gostaram aí desse tema? Agora que já conhecemos a pintura, sua história e técnicas, que tal colocarmos em prática? Escolha uma técnica, um material, um suporte que você tem em casa e comece a pintar desde já. Obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e muita cor na sua vida. Tchau!